E aí, pessoal da EJA Média, nona etapa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson, um dos professores de Geografia aqui do Aula em Casa. Estou de volta, né, para nós trabalharmos mais uma aula de Geografia de hoje. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante, talvez a gente nem dê muita atenção, nós aí, meros mortais, né? Mas é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, são as tecnologias de representação cartográfica. Esse é o tema da nossa aula de hoje, a aula 61 de Geografia. Você já sabe muito bem, né? Tem uma coisa muito importante, não só para a Geografia, mas para todo mundo, né? Que são os mapas. Os mapas, eles são muito importantes para a gente entender determinada realidade, determinado ponto do planeta, determinado fenômeno que acontece aí em qualquer parte do mundo. Os mapas são importantes porque eles trazem informações para a gente, né? Mas quem produz esses mapas? Né? A produção de um mapa oficial, ela não é feita de qualquer forma, né? Ela tem que seguir todo um padrão científico, um padrão rígido, técnico, né? Para gerar a produção desses mapas. Então existem, ao longo de todos esses anos, uma série de informações que podem ser coletadas para gerar esses mapas que vocês veem nos livros didáticos, na internet, em todo lugar, né? A gente está falando aqui de mapa original, né? Mapa científico. E essa construção dos mapas, pessoal, ela é feita hoje em dia baseada numa série de técnicas, uma série de elementos, de equipamentos tecnológicos aí, que utiliza principalmente isso aqui, ó, os satélites, né? Não é nada tão assim elementar, né? Uma grande quantidade de tecnologia, de informação envolvida para poder gerar esse material para a gente. Pessoal, essa dinâmica de produzir os mapas, de analisar o nosso planeta, baseado aí nesses satélites, tudo isso que está dentro aí do geoprocessamento, né, que é o processamento de informações geográficas, está relacionado com o que a gente vai chamar aqui de sensoriamento remoto. Vamos observar na nossa primeira tela da aula de hoje aí, o sensoriamento remoto está relacionado aí com esse conjunto de técnicas para poder coletar dados da superfície terrestre, para poder, com essas imagens, né, ou o pesquisador, o cientista, analisar aquele ponto da superfície terrestre. Então é como se tivessem esses equipamentos tirando várias fotos, não é necessariamente uma foto, né, é uma imagem, né, tirando lá do alto, esse equipamento observa a superfície terrestre, registra essa imagem e manda para uma central de comando, né, aqui na superfície. Então, esses equipamentos, eles têm esse papel, né, de registrar. Ele está lá em cima, está lá sobrevoando ali o nosso planeta, e ele faz essa captação da imagem aqui na superfície. E com essas captações, que elas têm um nível de qualidade hoje em dia muito alto, é possível elaborar mapas baseados nessas imagens, né? Então, os mapas hoje em dia, eles usam essas referências já há muito tempo para poder organizar as informações que a gente observa nos nossos mapas aí ao longo do tempo. Na próxima tela a gente vai ver que esses sensores, né, o termo sensoriamento remoto está relacionado a isso, né? Sensoriamento, sensores, equipamentos que vão captar a superfície de maneira remota, né, de maneira à distância. Então, o sensoriamento remoto traz essas possibilidades para a gente, né? Revelam florestas, áreas de cultivos, né, áreas que estão desmatadas, áreas que ainda estão com florestas, então tem essa característica dentro do sensoriamento remoto. Durante muito tempo, pessoal, o satélite ele não é uma tecnologia que já tem aí algumas décadas, né? Começou a surgir lá na metade da década do século passado, né? Mas antes disso, existiam várias formas de registrar o planeta, né? De entender como é que era o planeta do alto, baseado em outras tecnologias, como a gente vai ver novamente aí na tela anterior, né? No caso aí, por exemplo, da aerofotogrametria, que é o uso, por exemplo, de aviões, né? Fotografias aéreas. Então, você colocava, registrava lá numa câmara fotográfica, em cima de um avião, e esse material registrava imagens do alto. Essa técnica ela ainda é utilizada mais ou menos hoje em dia, mas os satélites eles já dão uma informação também bastante precisa, né? Mas a aerofotogrametria também é uma forma
de sensoramento remoto, uma forma de registrar imagens à distância para poder elaborar, para poder compreender aquela realidade ali. Os satélites é a tecnologia bastante utilizada hoje em dia. Tem um monte de satélite de vários países aí sobrevoando, não só satélite de captação de imagens, tem também satélite de transmissão de dados, né? Essas aulas que a gente observa, que vocês observam, por exemplo, ela está sendo transmitida e está sendo enviada por um satélite para poder chegar ali na base da internet, ali para poder chegar até vocês. Quem assiste televisão via antena também, quem utiliza internet, como a gente falou, né? Telefone, ligações telefônicas, todas elas utilizam um sistema baseado nesses esquemas, nesses grandes equipamentos que estão sobrevoando aí o nosso planeta, né? Como a gente vai ver aí nessa tela agora, o histórico do nosso sensoramento remoto, ele vem lá, né, do século XIX, a partir de fotos tiradas em balões. A Primeira Guerra Mundial também foi um ponto importante na história para poder, né, utilizar essa forma de registrar áreas à distância, com o uso de aviões, por exemplo, né, para poder compreender o território inimigo. Essas áreas sobrevoavam aquelas áreas para entender como é que era o terreno, para poder elaborar novas formas de ataque e etc. Né? O setor de inteligência utilizou bastante do sensoramento remoto baseado em aviões. E aí, década de 50, né, do século passado, a gente observa o uso dos chamados satélites. Primeiro o Sputnik, que ele tinha um papel só mesmo de enviar sinais de rádio, né, para poder registrar e tudo mais. O Landsat, na década de 70, pelos Estados Unidos. E em seguida, outras nações começaram também a seguir, né, com o registro de informações baseadas em satélite. Com o passar do tempo, né, essas técnicas elas foram sendo evoluídas, mas para a mesma atividade, que é o quê? Observar o planeta Terra de cima e ver como é que ele é, né, ver o que está acontecendo no nosso planeta à distância, né, como se fosse ali uma forma de observar o nosso planeta à distância para poder tomar decisões. A gente sabe muito bem que a informação ela é muito importante. A gente vai ver até algumas imagens antigas ali, né, da forma como era antigamente, os balões, então pessoas eram designadas ali para registrar esse material e tudo mais. Então, a lógica do sensoramento remoto, pessoal, é essa: observar o planeta à distância para poder entender o que está acontecendo, os fenômenos que estão acontecendo aí ao longo do tempo, beleza? Hoje em dia, pessoal, nós usamos muito os mapas. Quem circula em grande cidade, as pessoas que circulam em cidade grande, usam bastante, né, os mapas ali dos aparelhos celulares, dos computadores, para saber, por exemplo, onde fica determinado lugar. Aquele sistema ele faz o cálculo de onde a pessoa está, para qual caminho que ela tem que percorrer para chegar naquele outro lugar. Tudo isso é muito simples, é muito rápido hoje em dia para a população mundial. Mas toda essa simplicidade, ela tem todo um conjunto de cálculos, de sistemas, de empresas e governos por trás também. Como a gente vai ver agora na próxima tela, a partir do sistema GPS, né, o Sistema de Posicionamento Global, é um sistema norte-americano, né, foi criado lá na década de 70 e que ele é baseado em satélites. Então a gente observa ali que existem, né, uma constelação, um conjunto de satélites, onde, a partir de um dispositivo na superfície terrestre, esse dispositivo capta o sinal desses satélites aí e a pessoa consegue saber a localização exata de onde ela está e também consegue saber a localização do ponto para onde ela tem que chegar. Hoje em dia está tudo muito modernizado, não se precisa fazer mais cálculo de nada, é tudo automatizado, mas existem várias empresas por trás ali, né, fazendo esses cálculos pela gente. Então, nós aqui, usuários, né, clientes, utilizamos esse sistema de maneira muito simples, mas existe todo esse conjunto que vai desde centrais de controle até satélites que estão circulando a gente aqui nesse momento o tempo todo, né, e que conseguem ajudar a gente a localizar os pontos no espaço. Como a gente vai ver na próxima tela, algumas aplicações aí do sistema GPS, né? Existem outros sistemas iguais, né? Esse é o sistema norte-americano que a gente está vendo na aula de hoje, né? O GPS, tem outros, né? O russo, o chinês, né? O GPS é apenas um que é bastante utilizado porque é o sistema norte-americano de localização, né?
é muito utilizado na aviação hoje em dia, na navegação marítima até hoje, né? Bastante utilizado, inclusive. Técnicas de navegação para veículos terrestres, bastante utilizado em grandes cidades. Né? Qualquer aparelho eletrônico consegue identificar a localização. Hoje em dia tem muito aplicativo que se baseia, né, na localização das pessoas para encontrar outras pessoas, por exemplo, né, para encontrar outros lugares ali, né, para poder circular pelas cidades. Então a gente observa que esse sistema ele tem essa característica, né, de ter essa possibilidade de fazer com que a pessoa circule pelos lugares ali. Pessoal, o sensoriamento remoto, ele é aquele conjunto de técnicas, como a gente falou, né, para captar as imagens e para ajudar o usuário, né, a se localizar em determinado ponto. Existe também o chamado Sistema de Informação Geográfica, como a gente está vendo aí, que é basicamente a manipulação das imagens de satélite para transformar nos mapas. Então, pessoal, o SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica, são os programas de computador que manipulam as imagens que já existem para poder produzir um mapa adequado para ser estudado. Então a gente observa que é muito utilizado ali para registrar mapas, tanto nas cidades quanto nas áreas rurais. É muito importante, por exemplo, para pessoas que estão analisando áreas pelo governo, né? Como a gente vai ver na próxima tela, inclusive, tem alguns exemplos ali, né, de programas de computador que utilizam imagens de satélite que foram captadas lá pelo sensoriamento remoto, né, que estão sendo aí, nesse caso, processadas e transformadas ali de maneira inteligível para as pessoas. Por exemplo, a pessoa que está trabalhando aí nesse mapa, nessa imagem, ela está fazendo essas linhas azuis ali para demonstrar, por exemplo, quais são as estradas dessa parte aí, né? Então isso é uma forma que o geoprocessamento permite, né, para manipular essas imagens a partir de programas de computador. Então existem profissionais, né, específicos que têm esse tipo de atividade. Na próxima tela a gente vai ver ali até mesmo algumas formas de utilização, né? Planejamento em obras públicas, onde o levantamento de imóveis para arrecadação de impostos, para definir, por exemplo, o preço de imposto daquelas áreas ali, né? Qual é uma área onde o preço pode ser menor, maior, etc., né? Dependendo ali das decisões do governo. Transporte também é muito importante, quais são as áreas que podem permitir, por exemplo, a construção de uma nova avenida, de uma nova estrada, que vai facilitar o tráfego urbano ali. Então existem profissionais, né, de geoprocessamento, né, de pessoas que trabalham com geoprocessamento, que vão manipular esses programas para elaborar mapas, para apresentar para as pessoas estudarem aquelas áreas ali. Então, o sistema de informação geográfica está relacionado exatamente a isso, a esse conjunto, né, de atividades que vão fazer como se traduzir aquela imagem de satélite para poder interpretar aquele mapa de maneira correta para as pessoas. Na próxima tela a gente vai ver mais, né, desses programas aí, desses mapas sendo modificados. São programas de computador, né, que o geoprocessamento permite, né, com que aconteça, né, com que faça acontecer. Tem as imagens de satélite e o SIG ele transforma, né, traduz isso aí a partir dos sistemas de computador. Então, esses programas, eles utilizam dessas informações para produzir esses mapas. E o geoprocessamento, pessoal, como a gente vai ver aí na próxima tela, é basicamente todo esse conjunto, né? Ele vai englobar exatamente toda a questão do sensoriamento remoto e do SIG, né, dos sistemas de informação geográfica, para manipular todos esses dados. A gente observa que o fato de você pegar uma imagem de satélite, transformar num mapa, isso é geoprocessamento. O fato de você registrar áreas a partir da aerofotogrametria, também você está transformando uma realidade em algo que vai ser transformado ali numa imagem manipulada por computador. Então o geoprocessamento, ele é essa capacidade que os cientistas têm, que os pesquisadores têm de manipular esse material. Na próxima tela a gente vai ver inclusive uma imagem, né, que mostra uma imagem que foi processada. Temos aí uma imagem de satélite, onde o profissional, a pessoa que trabalhou nesse mapa aí, né, nessa imagem, ela pegou só as áreas que têm construções, as áreas urbanizadas,
e colocou uma cor rosa nela. Então isso, e as áreas de floresta deixou na cor verde. Então isso aí é uma área de Manaus, né? Cidade de Manaus, capital do Amazonas. Então isso é uma forma de transformar uma imagem de satélite em uma área inteligível, né, para estudo. Na próxima tela a gente vai ver, inclusive, aí, né, mais algumas informações. Através dessas imagens de satélite, é possível analisar, né, analisar tanto áreas que aconteceram há muito tempo atrás, quanto como elas estão hoje em dia. Então, o geoprocessamento ele é todo esse conjunto, né, de técnicas que vai englobar as imagens captadas pelo sensoramento remoto, as imagens captadas pelo SIG, né, transformadas pelo SIG, pelo Sistema de Informações Geográficas, para poder apresentar ali, para poder ter, né, todos esses materiais transformados. Então, geoprocessamento é o processamento ali de imagens, de manipulação ali de imagens, de mapas, para poder apresentar para os estudantes, para outros pesquisadores, para outros clientes e etc. Tá bom, gente? Então, todo esse conjunto de técnicas que a gente viu na aula de hoje, eles servem para permitir com que a gente consiga estudar determinado ponto ali de maneira mais fácil, né? Seja o mapa de desmatamento na região norte, por exemplo, todo esse mapa passou por um processo de geoprocessamento, de transformação de imagem de satélite em mapas modificados, assim como mapas diversos aí que existem nos nossos estudos geográficos aí. Ok, pessoal? Vamos para a nossa DLI. Primeira questão, descreva as novas tecnologias de representação cartográfica abaixo. O que é sensoramento remoto, o que é o GPS e o que é o SIG. Segunda questão, você tem um texto aí, né? E eu quero que você marque a alternativa incorreta, tá? Temos aí as frases, na próxima tela a gente vai ver as frases. Temos aí letra A, letra B, letra C e letra D. Eu quero que você marque a alternativa incorreta sobre sobre o geoprocessamento, ok? Aqui está incorreta. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta agora para o momento da nossa correção da DLE de hoje. A primeira questão, gente, era para você descrever, viu? Baseado no que nós vimos na aula. Na letra A, sensoramento remoto, na letra B, GPS, na letra C, o SIG. Vamos ver a resposta. A letra A ali, sensoramento remoto, é as técnicas de captação, né, e de registro de imagens à distância, como nós vimos. Na segunda frase, na letra B, né, da primeira questão, nós vamos verificar a letra B agora no momento, né, com relação... Nós estamos verificando aí na tela agora a letra B, o GPS, né, o Sistema de Posicionamento Global, é aquele sistema que fornece a localização exata e precisa de uma constelação de satélites, etc. E a letra C é o SIG, né, que são a produção a partir de softwares de computador, né? É aquela manipulação, né, a partir de programas de computador das imagens de satélite que foram captadas. Ok, pessoal? Na segunda questão, uma questão sobre o geoprocessamento, que é todo esse conjunto, né, que nós vimos ali, que engloba tanto o sensoramento remoto, quanto o SIG, quanto o sistema de informações, né, os programas de computador. E eu queria que você marcasse a alternativa incorreta. Vamos logo para a alternativa incorreta aí no nosso gabarito, né, que é a alternativa C. Produção de mapas digitais depende única e exclusivamente das imagens e dados fornecidos pelos satélites. E não é bem assim, né? A gente viu ali que durante muito tempo o uso de balões, os aviões também é possível, né? A chamada aerofotogrametria, até mesmo produção em solo, né? Tem pessoas que ainda tentam fazer mapas baseados no que observam no local, né? Também é possível fazer isso, mas os satélites não são a única. Elas são uma das mais precisas, né? Porque é exatamente a imagem que é captada pelo satélite, mas não é a única, tá bom? Essa é a incorreta. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal da nona etapa. Achou muito rápido, faltou alguma coisa, não tem alguma coisa faltando? Pesquise, estude, acesse o site do Aula em Casa, pegue o material da série de vocês por lá, na área de recursos, entre em contato com a sua escola, vê o que a sua escola também está fazendo com relação às atividades, tá bom? E continue sempre os estudos de vocês. Até a próxima, pessoal!